Irmãos e irmãs, graça e paz. Você que está em pé pode sentar, por favor? É rapidinho. Me ajuda. Hoje é o meu teste homilético. Irmãos e irmãs, quero expressar aqui a nossa alegria, grande alegria, poder rever muitos irmãos e irmãs e conhecer outros irmãos e irmãs das nossas igrejas aqui da 7ª região eclesiástica. Quero louvar a Deus por todos vocês. Participando aqui esses dias, a gente pôde perceber que de fato Deus está nesse lugar. Um concílio tranquilo, um concílio abençoado, um concílio que nos edifica, que nos fortalece e que nos motiva a prosseguir como igreja de Jesus e como igreja metodista. Portanto, eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, querido conciliar, a sua participação com certeza, a sua oração, antes, durante e depois, de fato pode mudar muitas coisas na vida da nossa igreja, na vida de nossas reuniões. Que vocês continuem servindo ao Senhor com muita alegria, principalmente na igreja local. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Mano. Eu deixo aqui o abraço, de todo o Colégio Episcopal, Bispo. Que Deus continue te abençoando e te usando. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Carlos Alberto, esse homem de Deus que continua servindo ao Senhor com vigor, com entusiasmo e sendo bênção aqui junto à 7ª região e em tantos outros lugares que Deus o tem levado. Portanto, que Deus os abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Roberto, filho aqui desta casa, desta região, e está lá na 4ª região, Minas Gerais, Espírito Santo. Que Deus continue abençoando e usando a sua vida, Bispo Roberto, em nome de Jesus. E eu quero então, rapidamente, deixar uma reflexão. Obviamente que eu vou pedir permissão para que eu acompanhe um pouco mais as minhas anotações. Para cada anotação, a gente tem uma história, um comentário, mas hoje não vai dar. Eu quero me ater um pouco mais às minhas anotações. E eu quero compartilhar rapidamente sobre... A igreja tem muitos desafios, muitos. Mas eu acredito que diante daquilo que a gente está vislumbrando como igreja metodista no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, pelo seu propósito e alvo, eu acredito que um dos grandes desafios, não somente da 7ª região, mas de todas as nossas regiões, é treinar liderança frutífera para uma grande colheita. Eu acredito que a igreja local, a região, que não investir pesado, forte, intencional, no treinamento, capacitação de uma liderança frutífera, ela vai ter dificuldade na sua colheita. Vai ter dificuldade no seu crescimento. E a gente fala isso até por experiência própria. Quando não há liderança frutífera, a gente começa a perder muita gente na vida das igrejas locais. Por isso, eu quero deixar essa reflexão para todos nós. Nem todos exercem níveis iguais de liderança, mas em todos os níveis precisaremos viver alguns princípios que sustentarão nossas lideranças numa frutificação que agrada ao coração de Deus e forja uma igreja discipuladora e missionária até a volta de Jesus. Exercer liderança correta significa colaborar com a missão de Deus no mundo, edificar uma igreja mais forte,
saudável e serva em nossa egoísta, dividida e competitiva sociedade. Não é cargos e poder institucional, mas serviço abnegado e consagrado ao Deus vivo. Como Igreja Metodista do Brasil, estamos em 13% das cidades brasileiras. São 4.811 cidades. Estamos em torno de 750 cidades. Além da ausência, na maioria das cidades, estamos diante de muitas situações sociais, morais, políticas e espirituais complexas. Que líderes são necessários para enfrentar tais realidades? Que liderança se torna necessária para enfrentar tamanhos desafios? Por estar na 7ª região, apresento 7 requisitos fundamentais. Primeiro, caráter cristão em constante transformação. Na perspectiva do Evangelho de Cristo, da vida de Cristo em nosso homem interior. Em nossa visão cristã metodista, seria a santificação como processo de crescimento constante quanto aos valores interiores e exteriores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho este que cremos e que pregamos a cada dia. Caráter, como soma de nossos hábitos, virtudes, vícios, verdades, mentiras, ética, transparência ou trevas ocultas, etc. Daí a necessidade desse caráter ser forjado em Jesus Cristo a cada dia e numa cultura de palavra que transforma e molda o nosso interior. Nosso caráter em Cristo molda o que somos, o que vemos, o que fazemos e como fazemos a grande obra que está pela frente. Não eu mais, mas Cristo em mim. Este caráter vai determinando os demais requisitos. Nosso caráter é transformado por meio da intimidade, da busca, da dependência de Deus, independente das circunstâncias. A falta de caráter fez Ananias e Safira morrer, por falta de transparência e verdade em amor. Caráter não está nas redes, nos templos, prédios, escolas, mas no coração de cada um de nós, que se enche do Espírito Santo, se firma nas Escrituras e se coloca diante de Deus, para que esse caráter continue sendo aperfeiçoado. A falta de caráter destrói a igreja, macula o cristianismo, enfraquece a missão e dá mau testemunho e exemplo na sociedade que vivemos. Segundo requisito, conservação da doutrina cristã e apostólica. A manutenção da essência doutrinária, em especial nos temas missão integral, evangelização, discipulado, crescimento saudável da igreja, santidade pessoal e comunitária, plantação de igrejas, unidade cristã, comunhão, oração, adoração, estudo da Bíblia, são alguns temas que a igreja não pode alterar, se deseja continuar cumprindo o propósito de sua existência. Como metodistas, temos os sermões de Wesley, as regras gerais, os artigos de religião do metodismo, que nos ajudam a não perder o eixo teológico e rumo doutrinário de nossa missão no mundo. Nossas aventuras teológicas, doutrinárias, têm deixando de lado a essência do Evangelho, tem nos custado muito caro
em vários momentos históricos da nossa caminhada como igreja. Conservar a sã doutrina significa pôr limites a nós mesmos, não permitindo que nossas cercas sejam derrubadas, deixando todo tipo de evangelho entrar para minar nossas energias missionárias e nos tirar do foco do discipulado, comprometido com as demandas espirituais e sociais de nosso povo. Nossa teologia revela em quem cremos e determina nossa relevância na vida do ser humano. Terceira visão clara. Nós ouvimos aqui já, pelo pastor Jeremias, nossa fé nas promessas determina nosso alcance. E ele afirmou que a providência divina estará nos acompanhando. Também ouvimos pelo pastor Danilo, a força das águas determina o leito do rio. Ele diz a partir de Abraão que precisamos ver para ter. Aí a visão vai determinando até onde vamos ou até onde não vamos. Sua visão vai definindo a sua missão. O bispo Raul do México, ele afirmou no concílio geral que ele pregou que a visão de Deus é a missão da igreja. Portanto, cabe a nós termos a visão de Deus para a gente ser fiel à missão da igreja. Nossa visão é fruto de qual visão? O que vemos que nos faz ter uma visão? O que vemos nas Escrituras e o que vemos na sociedade? Duas palavrinhas que é importante termos em nossas vidas diante dos grandes desafios: compaixão e indignação. Pode repetir essas duas palavras? Moisés, em muitos momentos, ele se sentiu indignado em relação ao povo, mas ao mesmo tempo ele demonstrava uma grande compaixão, que o fazia continuar, rumo ao propósito que Deus tinha para ele e para o povo. Neemias 1, fala da indignação e compaixão pela situação do povo e da cidade. Neemias diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando. Neemias se indignou com a situação, mas a compaixão o fez se envolver com aquela realidade. A visão de Paulo em Atos 26:16, agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe te mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. A visão é de Deus, a missão é nossa. Paulo teve uma grande visão, por isso ele realizou uma grande missão. Efésios 2:11 até 3:13 diz, fala da revelação do mistério em Cristo. Um só povo, uma só família, judeus e gentios, unidos, transformados pelo poder de Jesus Cristo. Esta foi a visão de Deus para a redenção do ser humano. Quando olhamos para John Wesley, qual era a visão? O mundo é minha paróquia. É por isso que continuamos avançando para todas as nações, pregando o evangelho para a glória de Deus. Qual outras personagens, como Martin Luther King e tantos outros na história? Visão grande, missão extraordinária.
frutificação maravilhosa. Qual o nosso idealismo? Qual tem sido a nossa visão em relação ao ministério que Deus tem confiado a nós? Que visão temos para com nossa igreja? Que visão temos para a nossa igreja no Brasil e no mundo? Que visão temos para com o corpo de Cristo na cidade e no mundo de hoje? A visão capacita seus seguidores. Nossa igreja só informa ou treina? A visão fornece foco e direção para o ministério. A visão motiva as pessoas a confiarem em Deus. A visão unifica. A visão mede o progresso. A visão ajuda a tomar decisões. A igreja precisa de planejamento. Não é ter agenda. Manter o coração aquecido pela visão espiritual e a visão do reino. Precisamos de pessoas com habilidades visionária, comunicativa e persistente. Precisamos de a visão, enxergar o agora e o futuro que Deus tem para nós. Em quarto lugar, trabalho intenso, visão e realidade, paixão e praticidade, deve seguir juntos. Sem a visão clara, a missão perde sua direção e o seu ardor. Sem trabalho duro, projetos práticos, a visão se torna sonho ilusório e se perde no tempo e no espaço. Neemias 2,17, então, eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, pois, reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este bom projeto. Não fiquemos no sonho, não ficamos só na visão. Tem que começar a trabalhar. E tem que trabalhar muito. Que obra estamos fazendo para Deus hoje? A grandeza da obra determina o quanto vamos trabalhar. Se pequena, pouco. Se grande, muito. O que vemos? Até onde vemos? E qual tem sido o nosso trabalho? Obreiros que dormem até tarde, que fica até tarde na internet. A igreja, por certo, não terá um grande projeto. Porque o obreiro que trabalha, e obreiro que tem grande visão, liderança que trabalha, que tem grande projeto, está muito ocupado fazendo a obra de Deus. Porque tem grande visão na obra e para com a sua igreja. Muitos preferem nem mexer onde está, quanto mais começar a investir em projetos maiores para a glória de Deus. Quinto lugar, perseverança obstinada. Qualidade indispensável para um líder sério e comprometido com a visão clara que recebeu de Deus. Nesse aspecto, toda oposição é bem-vinda na consolidação da obra confiada a nós. Nas dificuldades que o ouro é refinado e o aço endurecido. Moisés foi perseverante frente aos constantes levantes do povo no deserto. Ele tinha uma visão clara de onde deveria chegar com o povo e nada o tirava desse foco. Paulo foi um discípulo perseverante em meio a muitas oposições e contradições da vida. Ele combateu um bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. William Wilberforce lutou 45 anos contra a escravidão. Viu muitas leis sendo aprovadas e resultados de seu labor sendo conquistados. Perseverança na obra, na visão, no serviço e naquilo que Deus tem confiado a nós. É uma virtude da liderança que frutifica. Sexto lugar, serviço humilde. Cuidado com os conceitos seculares com os cristãos. São diferentes em vários aspectos. O cristão eleva ao próximo, o secular a si mesmo. O cristão glorifica a Deus, o secular a instituição. Jesus Cristo introduziu na sociedade humana um estilo próprio de liderança serva e devemos procurar entender e viver para o nosso bem e dos que servimos.
Marcos 10, 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Liderança não é símbolo de senhorio. Somos chamados para sermos servos, não patrão. Escravos, não donos de escravos. Obviamente que Jesus delegou autoridade para os seus discípulos para ensinar, bem como disciplinar a igreja em sua caminhada missionária. O respeito à autoridade delegada está sempre em ordem, porém espera que essa liderança esteja sob o senhorio de Cristo, não de si mesma. 1 Tessalonicenses 5,12, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, aqui, advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Segundo Hebreus 13, 17 diz: lembrem-se de seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Jesus ensinou seus liderados a servir com humildade, não reger com vara, não poder, mas amor, não força, mas exemplo, não a coerção, mas a persuasão argumentativa. O poder do líder está na capacidade de ser humilde enquanto serve e lidera. O modelo farisaico não se encaixa na liderança e serva ensinada por Jesus Cristo. Mateus 23, 1 diz: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas vestes bem longas, gostam de lugares de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças, serem chamados rabis, mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamam pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus ensinou que servir corretamente significa dar valor à medida certa a quem é servido. O serviço não pode ser usado para promoção a nada, a não ser para o propósito de simplesmente servir por amar. Jesus ensina que serviço amoroso é um fim em si mesmo. Thomas Walter Manson diz: no reino de Deus, o serviço não é uma subida de degraus rumo à nobreza. Ele é a nobreza, o único tipo de nobreza que realmente é reconhecido. Se os seres humanos são criados para a glória de Deus, então eles precisam ser tratados como Deus deseja. Não podem ser explorados, manipulados, destruídos, como é próprio daquele que veio para matar, roubar e destruir, contrário ao que veio para dar vida em abundância. Líderes cristãos servem, não buscam ser servidos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4.
Lideranças partilhadas são importantes para: uns complementam os outros no serviço e ministério, uns fortalecem os outros frente às fragilidades de cada um, uns encorajam os outros frente aos desânimos da missão, compartilham responsabilidades e prestam conta uns aos outros. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato perecerá, parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Andar sozinho jamais. Temos que compartilhar nossas lideranças. É por isso que muitos líderes têm dificuldade em trabalhar em célula, em grupo pequeno, porque ele tem que compartilhar sua liderança. E muitos são tão inseguros que não conseguem ter liderança forte ao seu lado. No reino, grandes são os que servem, e os que servem engrandecem a Jesus, que deu a sua vida por todos. Jesus como exemplo de servo que serve até a morte. João 13 diz: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E em último lugar, sétimo, disciplina firme. Toda visão tende a se perder pelo caminho. Por isso quem a tem precisa se preocupar com um modelo de disciplina capaz de não somente vê-la bem desenvolvida, mas consolidada na frutificação para a glória de Deus. Quase sempre dependemos de circunstâncias externas e de motivações vindas de outros para prosseguir na missão. Contudo, a visão exige disciplina constante, mesmo em meio à solidão e desatinos na caminhada. No afã de obter resultados melhores, começamos a usar a força bruta, métodos não convencionais, ações violentas na vida das pessoas. Vemos na Bíblia e na história que fortes líderes possuem grandes fraquezas. Noé se embriagou. Abraão foi malvado com a esposa para se proteger. Moisés se descontrolou. Davi descumpriu vários mandamentos com seu adultério. Jeremias teve seus momentos de autocomiseração. João Batista teve dúvidas se Jesus era o Messias. Pedro negou Jesus, etc. Se eles erraram em nós, daí a importância da disciplina espiritual em nossas vidas, que controla nossas paixões na administração do nosso tempo e de nossas energias. Acima de tudo, a disciplina espiritual de depender de Deus e buscá-lo sempre. A disciplina nos coloca entre nossas fraquezas e a maravilhosa graça de Deus em nossa vida e ministério. Os mesmos citados que tinham fracassos, eram os mesmos que as superaram por terem buscado e dependido de Deus. Jesus continua sendo o nosso exemplo maior. Porém, ao tentarmos para Ele, percebemos que Ele tirava seus momentos com o Pai, se afastava de conflitos, alguns momentos até mandava a multidão embora. Ele sabia distinguir entre o urgente e o importante. Somente quem se reconhece fraco, que recebe as forças que vêm de Deus. Precisamos nos libertar de dois extremos em nossas vidas: pessimismo cínico
e otimismo ingênuo. Devemos ser realistas, sóbrios e confiantes nos princípios da palavra de Deus, que prevê grandes promessas, tanto quanto grandes mandamentos. O outro seria a mediocridade e a aceitação dela. Ficar abaixo do que Deus idealizou para nós. E nossa igreja é ser medíocre. Deus deseja usar cada um de nós com todo o potencial que Ele nos forjou e nos forja em Jesus Cristo, servindo com os dons e sendo bênção na vida uns dos outros, e como igreja, sendo um sinal visível do poder de Deus, da graça de Deus, do milagre de Deus e da transformação de Deus diante dos grandes desafios. Você é líder pela graça de Deus. Somos líderes pela graça de Deus. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais moldados como líderes segundo o coração do Senhor. E como liderança, treinar liderança parecida com Jesus. Porque eu e você temos que nos imitar Jesus Cristo, para que outros nos imitem no dia a dia de nossas vidas. Feche os teus olhos como você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Ele, sendo Mestre, aquele que tem toda a visão perfeita, Ele procurou investir prioritariamente na formação, treinamento, capacitação de liderança a partir do seu exemplo. Por isso Deus, os apóstolos e os discípulos e discípulas que vieram após ele, impactaram o mundo da época. Mesmo em meio à morte e às turbulências daquele tempo, eles frutificaram, avançaram, plantaram igrejas e levaram à frente um cristianismo, ó Deus, poderoso, transformador. Um cristianismo que glorificava o teu nome. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nesse tempo que vivemos, nós queremos, ó Deus, ser forjados como teus líderes. E queremos que o Senhor nos use para forjar novos líderes na vida da igreja. Não, ó Deus, apenas investir no aspecto institucional, mas em pessoas, em vidas. Porque a tua igreja precisa de uma liderança forte, de uma liderança consagrada, de uma liderança cheia do Espírito Santo, de uma liderança cheia do poder do Evangelho, de uma liderança que tem caráter, uma liderança perseverante, uma liderança que não desiste dos desafios, uma liderança que não para no meio do caminho, que não desiste das grandes obras. Pai, em nome de Jesus, forja-nos, forja o povo metodista neste país. Nós queremos que o Senhor une o povo metodista. Nós queremos ser um povo unido, porque o Senhor tem um propósito conosco nessa nação. Sabemos que o Senhor tem usado muitos outros nesse país, mas nós, como povo metodista, queremos ser usados pelo Senhor. Nos une, Senhor, como liderança, e nos fortalece, Senhor, para que possamos forjar um povo segundo o teu coração, não segundo um tradicionalismo morto, não segundo uma religiosidade morta, não segundo um cristianismo apático e também, ó Deus, doentio, mas leva-nos a ser uma igreja viva, missionária, discipuladora, transformadora da realidade, uma igreja que vive a tua palavra e que pregue a tua palavra a tempo e fora de tempo, no templo e fora do templo, para a honra e a glória do teu nome. Continue nos levantando, nos usando, nos fortalecendo, Pai, não somente no Brasil, mas até os confins da terra. Em especial oramos pela América Latina. Nossas igrejas estão morrendo por falta de caráter espiritual, por falta de visão missionária, por falta de paixão evangelística, porque desistiram do Senhor Jesus, estão se apegados às suas próprias realidades institucionais e mortas. Pai, ressuscita a nossa igreja na América Latina e Caribe, Senhor. Levanta uma liderança nova, ó Deus, também em outros países.
para que a vida cristã seja uma testemunha forte no mundo que nós estamos vivendo. Continue nos forjando, Pai, continue abençoando a 7ª região eclesiástica, continue abençoando o Bispo Mano, seus superintendentes, pastores e pastoras, toda a liderança leiga, que eles continuem sendo forjados segundo o teu projeto, segundo a visão ampla e grande que essa região tem. Forja, levanta uma liderança comprometida com esse propósito e continue a usá-los, e que eles se multipliquem para a honra e a glória do teu nome. Por isso nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, obrigado. Um beijo em todos. Deus abençoe.